Quando não começa ali, você atravessou a porta da tua casa, para fora, ele já começa a sinalizar. Não é verdade? Mas nós temos um Deus que vê tudo, ouve tudo, tem olhado para nós de uma forma maravilhosa. Por mais que nós andamos cheios de defeitos, somos imperfeitos, por isso que a cada dia buscamos a libertação, né, na casa do Pai. E é por isso que nós estamos aqui pela manhã, porque nós estamos buscando a libertação. Amém? Sem mais delongas, até... Quer matar do coração. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 13. Lucas 13. Quando a Angélica falou há um mês atrás, eu falei, Jesus. Aí eu ouvi uma pregação sobre Gideão, falei, falou comigo. Então eu vou trazer. Aí no meado do mês, o Senhor, não é aí não. Tu vai para Lucas 13, versículo 10 ao 16. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agosto não é o mês do desgosto. É o mês agosto de Deus. E hoje nós vamos fechar esse mês, né, Angélica? Agosto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer aqui da cura de uma mulher paralítica. E essa passagem, irmãos, ela chamou muito a minha atenção, assim como outras, porque nessa passagem Jesus, ele enxergou a mulher dentro do templo. Ele foi ao templo e quando ele olhou para aquela mulher, ela estava lá atrás. E essa passagem me chamou a atenção, porque às vezes a gente entra na casa do Senhor cheios de problemas, cheios de dificuldade, filho, marido, né? Questão financeira, enfermidade, diagnóstico que você recebe, tudo isso vem. Mas nós temos a certeza que o nosso Deus, Ele trabalha de forma maravilhosa na minha vida e na sua. E Ele quer que nós cremos naquilo que Ele preparou para mim e para você. Só que devido a muita adversidade, muitas lutas, realmente dá vontade da gente recuar para trás. Mas a palavra também vai dizer que Deus não se agrada daqueles que se recuam. Não é verdade? E o Evangelho, ele trabalha de forma assim que ou você muda, ou você transforma, ou você desiste. Mas o que é bom no Evangelho é que quando você obedece e você ouve a voz de Deus, Ele te sustenta. Porque na caminhada a gente passa por tantas tribulações, né? Até a mãe da Raquelzinha está aqui, já foi testemunha de algo forte, né? Alguns anos atrás, mas eu permaneci firme, porque não é fácil. Dá vontade de chorar? Dá, não dá, irmãos? Dá vontade de ficar em casa, trancada naquele quarto, fechado, escuro. Mas Deus fala, ei, levanta daí, vai embora, vai para casa do Senhor. E aí o que me chamou a atenção foi essa mulher. E mesmo encurvada, ela ia de dia à noite na casa do Senhor. Sem mais delongas, vamos ler. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia há 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum
endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele vai colocar para a gente uma estranha conexão entre aquela mulher que havia encurvado, né? Não sabemos o porquê, o que levou, mas o texto aqui vai falar que aquela enfermidade, no 13 está dizendo, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava. Mas aqui, a palavra de Deus está dizendo que era um espírito, não é verdade? Um espírito que veio e se apossou daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo que aquele espírito era algo espiritual e físico, a mulher, ela estava andando daquele jeito, vendo sempre o chão, sempre não podendo olhar para a irmã que estava passando do lado, cumprimentando, dando a paz do Senhor, mas aquela mulher estava ali, indo para a casa do Senhor. Talvez aquela mulher, se fosse no dia de hoje, estaria atravessando aquela porta, sentando numa dessas cadeiras, mas como aquela mulher ia sentar naquela cadeira? Uma mulher encurvada. Como seria, irmãos? Aquela mulher ia estar mais próxima do chão, enxergando o chão. Então, o que eu posso passar para os irmãos daquilo que o Senhor me trouxe também para mim? Adversidades, de enfermidade, que muitas das vezes você vai lá no médico, recebe o diagnóstico, e o Senhor fala que é contigo. Você chega lá e recebe. Aquela tristeza vem na tua alma. Você vai para casa, remoendo aquela enfermidade. Mas Deus, naquele momento, Ele quer trazer para você algo novo. Quando você recebe aquele resultado, você tem que glorificar o nome do Senhor. E foi assim que aquela mulher entrou por aquelas portas. De ano em ano, 18 anos. Eu tenho pouco tempo de evangelho. Mas os pouco tempo de evangelho que eu tenho, aquela mulher me trouxe a memória de lá de trás, a qual eu perdi a minha mãe, e aí fui perdendo meu pai, fui vivendo sozinha. Eu poderia entrar em depressão, ser uma pessoa que sempre vivia sozinha, entrar em depressão. Mas algo entrou no meu coração, que eu tenho certeza que foi orações de alguém que estava ali na minha casa, como a minha irmã. E ali a gente fica firme com Cristo, porque por onde a minha irmã passava, ela levava a minha foto, orava por mim, clamava por mim. Assim como você está fazendo aqui nesta manhã. Você está orando por alguém, você está clamando por alguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uns 6 anos atrás eu fui pregar para um jovem, trazer uma palavra, e ali eu ministrei algo que eu passei dentro de casa, né? Sobre o endemoniado de Gadareno. Só pode falar quem passou. E naquele dia eu passei com uma endemoniada de Gadareno dentro da minha casa. Irmão, não tem vergonha de falar. A minha filha levita da casa do Senhor, afastada, usando droga, usando tantas coisas. E o Senhor ali me levou a orar por ela, porque ela tentou me bater, me agredir. Eu falei: Senhor, é para isso que o Senhor me chamou. O Senhor: filha, eu chamei para você fazer muito mais do que isso. E ali eu lembrei dessa passagem, eu falei: toda a legião que tiver no corpo dela, sai no nome de Jesus. Ela ficou sem roupa, como aquele endemoniado, pulou da janela para fora, só que estava tudo cercado, os vizinhos não conseguiu ver, e ela entrou para dentro de novo, porque nós começamos a orar. E ela se acalmou e deitou, e aquele espírito maligno saiu de dentro daquela menina. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu fico assim olhando para Deus, falei: Senhor, para que o Senhor chama cada um de nós? Sabe por que Ele chama cada um de nós, irmãos? Para que nós possamos ir, dar fruto e o nosso fruto permanecer.
E às vezes você olha, mas a minha casa não está tal para com Deus. Mas contudo, ele fala na palavra que ele estabeleceu contigo uma aliança. E ele fala isso: se você crê, será salvo tu e tua casa. E eu creio, irmãos. E passou esse 1 ano e a minha filha foi liberta para a glória do Senhor, né? Nós damos o testemunho ali naquele lugar. E eu pude perceber que Deus não queria só isso. Deus queria algo muito mais profundo. Porque ele, quando fala em Mateus, que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, aquilo que te afronta dentro da tua casa. Porque tem algo maligno, sim, mas tem algo espiritual que você precisa buscar. Por que o pastor Silas deixou essa palavra? Mas recebereis poder. Olha para o alto. Olha para Cristo. Dele veio o milagre, dele veio o poder. Assim como aquela mulher, ela só olhava para baixo. Ela só enxergava o chão, a poeira, as pedras pelo meio do caminho, sempre enxergando os seus pés, os pés daquele irmão, daquela irmã. Mas aquela mulher, ela tinha algo dentro dela. Eu vou sempre para a casa do Senhor para adorar o Senhor. E a cabeça para baixo deixava ela, muitas das vezes, irmão, não vejo estrela, não vê o sol, não vê o pôr do sol. Mas eu creio, irmão, porque é algo de... Por que Deus prendeu ela 18 anos? Porque Deus tinha propósito para aquela mulher. Assim que ele entrou na sinagoga, ele viu aquela mulher. Ele só a viu. Assim como ele viu a viúva de Naim. Quando vinha a multidão, Jesus avistou e viu que vinha um velório. Ele viu o esquife. Ele não tocou, mas ele falou: menino, levanta-te. E o menino levantou. Então, eu creio que o Senhor é o mesmo. É Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que salva. E se você entrou aqui nesta manhã, Senhor, hoje é o último mês, desse mês de agosto, que muitas pessoas falam que é desgosto, mas Senhor, eu creio que o Senhor já entrou, já libertou, já salvou, já transformou a Márcia. E aquela mulher, ela ia para a casa de Deus. Sim, uma aplicação que eu coloco aqui para a minha vida e para a sua, a qual o Senhor falou comigo. Qual seria a aparência daquela igreja? Seria uma Advec? Seria uma Assembleia de Deus de Madureira? Seria? Muitas pessoas doentes, elas entram por essas portas. Muitas. Nós somos doentes, porque nós estamos entrando dentro de um hospital. Às vezes a gente pode ter uma aparência saudável, mas nós estamos doentes espiritualmente. Anassi, como anassi. Porque depressão também é uma doença espiritual. Ela trabalha na mente. Ela trabalha no seu psique. Então, no momento que você está ali, você está falando: Senhor, me ajuda. E sem falar mais luta, algo que vem para a tua vida, falando assim: o seu ministério acabou, a sua vida acabou, a sua história acabou, a sua casa acabou. Mas Deus não. Ele fala, Ele faz você ir lá no início, ver o que Ele fez contigo no início da caminhada e te coloca de pé e fala assim: olha o que eu já fiz lá atrás. Aí tu olha para frente e fala: Deus, eu preciso de algo novo. Quantos que já entrou por essas portas? Com aparência saudável, mas tem algo aí te incomodando. Um resultado, um diagnóstico. Quando eu cheguei ontem, irmãos, para poder fazer uma consulta na médica, cardiologista, quando eu entrei na sala eu me assustei. Porque a médica, ela estava encurvada. Ela me atendeu o tempo todo encurvada. Falei: Senhor, estou lendo a tua palavra, né? E o Senhor, a médica cardiologista me atendendo encurvada. E ela não olhou de jeito nenhum para a minha cara. O meu esposo ficou olhando e ela pegou e falou assim: deixa eu ver aqui. Não, a senhora não pode fazer essa cirurgia não, porque a senhora está com o coração grande. Né? Diz que meu coração cresceu. Amém. Dá
glória. É muito amor que a gente tem para a obra do Senhor, né, irmãos? Aí ela pegou, não olhou e ficou, mediu a pressão, estava normal. Mas o tempo todo aquela mulher encurvada. Quando ela levantou, meu esposo pensou que era má vontade, mas ela também continuou encurvada. Falei, Jesus, o que é isso? Né? Assim, é uma coisa assim, que Deus assim, Ele te mostra que muitas pessoas têm problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. Quando eu estava ali, falei, Senhor, toca nos ossos dela. Eu sei que ela está me passando a consulta, mas toca nos ossos dela. Que ela possa ser curada, que ela possa entender, que o Senhor cura. Né? De repente ela não é evangélica, ou é, mas Deus assim pode curar. E aí aquela mulher ficou me atendendo e tal. Não, a senhora não pode. Então tá bom, vim embora. Passei no Mercadão de Madureira, que é pesado, né, irmão? Mas tem que entrar ligado. Passei ali em cima, fui lá embaixo para poder ver o negócio da conferência. Quando eu chego embaixo ali, eu estava passando por uma loja de macumba assim, mais à frente eu fui numa outra loja. Antes de eu passar, passou um vulto na minha frente. Eu falei, ei, Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu, irmãos, dei uma parada e firmei meus passos, veio uma mulher e me deu um empurrão. Eu falei, olha o mundo espiritual se posicionando, porque você está aqui, fazendo a obra de Deus, fazendo as coisas de Deus. Empurra você sim, existem demônios que empurram você na rua. Existem demônios que agem também dentro da tua casa, mexe no aparelho, não é verdade? E a gente tem que ficar ligado, não ficar com medo. Existe demônio que vai fechar a cara para você, não vai gostar que você coloque a lenha à mão. Mas ele se manifesta. Mas por quê? Você tem que buscar, jejuar, orar, irmão, se separar. Porque nos últimos dias nós vamos ter muitas coisas terríveis acontecendo. E a Bíblia vai falar que aquele que está de pé cuide para que não caia. Mas a Bíblia vai falar que nós temos que estar ligados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente está doente dentro da casa do Senhor, nós temos um Deus que cura, não é verdade? Ele entra, ele observa o que a Conceição está passando, né? O que a Lucrécia está passando, o que a irmã Rosinha está passando, o que a Aparecida está passando, o que a Joyce está passando, o que a Angélica está passando. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus, ele vê você, ele vê. E muitas das vezes nós entramos por aquelas portas e ninguém vê o nosso exterior. Aliás, todo mundo vê o nosso exterior, mas ninguém vê o nosso interior. Ninguém vê o que está acontecendo, o que está passando dentro do teu coração, dentro das quatro paredes, dentro da sua casa. Só você sabe. É quando eu costumo falar com os irmãos, vocês entraram por essas portas lá na igreja, mas dobra o teu joelho, fala com Deus. Porque muitas das vezes Deus quer ouvir a gente abrir nossos lábios para falar com Ele. E muitas das vezes sentamos e olhando para um lado, olhando para o outro, mas Deus quer ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Eu imagino que aquela mulher também falava com Deus, Senhor, eu preciso ser curada. Senhor, eu quero levantar, eu quero ver, eu quero abraçar alguém. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Imagine aquela mulher também gravidando, irmãos. Como é que seria o peso daquela barriga, uma mulher encurvada? Até isso, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. Aleluias. A deformidade espiritual daquela mulher não deixou ela de ir para casa e buscar o Senhor. Aleluia. E muitas das vezes na nossa vida nós possuímos várias coisas, várias formas da gente poder entrar pela casa de Deus. Quando algo atinge a minha casa, quando algo atinge o seu filho, a sua filha, a sua família, não é verdade? Porque aqui é o hospital, é aqui onde vai estar o médico, é aqui onde vai estar os enfermeiros, que é o obreiro da casa do Senhor, é aqui onde vai estar a sala vermelha, é aqui onde vai estar a sala amarela, é aqui onde está o CTI, é aqui onde está o quarto,
É aqui onde está aquela sala que você vai passar pelo médico, ele vai te dar alta e você vai embora para casa. Não é verdade? Eu acredito que quando ele está alta e você vai para casa, é quando ele prepara tudo e você vai para a eternidade. Não é verdade? Aí a gente já está de alta. A gente vai para um lugar onde não vai ter mais dores, mais enfermidade, mais luta, e nós vamos viver com o Papai do céu. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a gente precisa entender isso. O que a palavra está falando conosco? O que a palavra, quando diz que aquela mulher que há 12 anos ela servia ao Senhor, mas sofria de um fluxo de sangue. Deus a levou ela para poder seguir, para poder pelo menos tocar na orla do Senhor. Hoje nós estamos aqui nessa manhã. Quantas orações foi feita? Precisamos tocar na orla de Deus, para que Deus derrame esse milagre sobre a minha vida e a sua. Ele tem algo preparado, Ele tem um lugar para que todos nós que somos doentes estejam aqui, para comer um alimento, para tomar aquele remédio. O maior remédio aqui é a palavra de Deus. O maior remédio aqui na casa do Senhor é a palavra de Deus. Quando a gente vai para o hospital normal, aí lá são os remédios. Mas se também não for a oração daqueles que estão aqui orando, o que seria? O que aconteceria se não tivesse alguém orando por nós? Então esse nosso Deus, Ele traz milagre, Ele traz cura, Ele traz libertação e ainda traz restauração. Porque às vezes a pessoa entra por essas portas e está com o casamento por um fio. Mas Deus vai, Ele restaura casamento. Ele restaura. Querendo o inferno ou não, mas Ele restaura. Porque Ele trabalha para aqueles que o buscam e temem. É a palavra dEle. Salmo 121 vai dizer: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui Ele manda que a gente olhe para cima. Aquela mulher, ela foi curada. No capítulo 13, diz aqui, no capítulo 14, diz assim: e pôs as mãos sobre ela. E tem um detalhe: quando Jesus já chamou, eu creio que ela não tinha força para ficar de pé imediatamente. Eu creio. Mas naquele momento que ela ficou de pé, que ela não conseguiu ficar de pé, Jesus foi até ela e colocou as mãos. Quantos? E era um espírito ruim. E Jesus não expulsou como outros. E outros que Jesus falou assim: estão perdoados seus pecados. Não, ela não. Era um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade que habitava ali nos ossos, na coluna, não sei. Mas estava ali. Quando Jesus mandou ela vir no meio, ela já não veio se endireitando. Mas quando Jesus colocou as mãos sobre ela, aleluia, aquela mulher ficou em pé. E pôde ver Jesus de frente. E pôde ver aqueles irmãos de frente e abraçar. Mas infelizmente, quando você está prosperando, está crescendo, você está sendo vitoriosa, muitas coisas vão surgir para tentar te ofuscar, te parar, irmãos. Assim como aquele principal da sinagoga, que aqui fala aqui no 14. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há de que mister trabalhar. Nestes, pois, vim para ser descurado, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, e disse: hipócrita, no sábado não depende da manjedoura a cada um dos vossos bois, ou jumento, e não leva a beber? O que Jesus está dizendo aqui para eles? No sábado, eles não podem levar lá os seus animais para pastarem, para beber água? E por que Jesus não podia curar naquele momento? Então Deus é Deus, Ele faz na hora que Ele quer. E muitas das vezes não é na hora que a gente quer. Porque a hora que eu quero, a hora que você quer, Ele fala: não vou fazer. Oh, aleluias. É só no momento dele. Mas aquela mulher, ela tinha uma aliança com Deus. Ela tinha uma aliança, porque ela ia para aquela casa adorar o Senhor. E também Jesus disse assim, ó, o texto também diz assim: também diz Jesus, vendo-a, e chamou a mulher e disse: você está livre dessa enfermidade, já pode olhar para cima.
Só que, como eu falei, ela tinha ficado parada, porque não tinha mais força. Mas o seu olhar, quando ela levantou, ela ficou olhando para Jesus, falando: meu Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou a ficar de pé. Às vezes você está em casa sem força, entra por essas portas sem força, mas aí quando tu chega aqui, Deus te dá uma palavra, Deus usa alguém para você, e Deus te deixa de pé. E você continua na obediência. O que nós podemos aplicar para a nossa vida? Existem pessoas presas, muitas das vezes, dentro de si mesmas, vaidosas, orgulhosas, chorando pelas próprias deformidades, sabe? Chorando sobre o mundo triste que ela vive ao seu redor, porque perdeu alguém, porque alguém foi embora, porque alguém abandonou. Mas o maior de tudo, Jesus, ele não te abandonou. Ele te trouxe para a casa dele. Ele achou graça, porque na verdade não é nós que aceitamos Jesus, é ele que nos aceita, porque nós somos pecadores, somos cheios de defeito, né? Andamos errante todos os dias. Levantamos hoje, daqui a pouco pecamos, porque pensamos alguma coisa, né? Às vezes julgamos errado uma pessoa, ou um ser humano, ou aquela pessoa. Ontem foi um dia de provação. Eu estava indo para pagar o trem aqui em Bangu, e tinha um mendigo ali, sentado perto daquela bancada ali onde vende o cartão. Quando nós passamos o cartão não passou de jeito nenhum, eu e minha esposa. E aí, quando meu esposo estava comprando, eu estava em pé, eu falei: Pai do Senhor. Aí ele: a senhora é da igreja, né? Eu falei: sim. Dá para ver que a senhora é da igreja. A senhora tem uma moeda aí? Eu pedi o Renato foi dar uma moeda para ele. Aí eu falei assim: e você? O que você está fazendo fora da igreja? Porque você é o escolhido. Aí ele virou e falou assim: Angélica, eu sei, falta em mim vergonha na cara. Eu falei: Jesus. E aí fomos para passar lá na roleta do trem. E aí, quando fomos passar, o meu esposo não conseguiu. Mas ninguém se ofereceu. Irmãos, adivinha quem se ofereceu? Ele. Ele. Quem você menos espera é aquele que vai estender as mãos para te ajudar. São os improváveis, os devedores, aquele que ninguém dá nada, é aquele. E essas experiências, irmãos, assim, é maravilhosa quando você passa por isso, porque Deus fala assim: filha, é com o rico, é com o pobre, é com o médio, é assim que eu quero trabalhar na tua vida, na simplicidade, sabe? Você não precisa de muito, você precisa ter o essencial, um pouquinho que é Cristo. E se Ele descer, irmão, Ele vai transbordar sobre a tua vida. Oh, aleluias! Quanto mais a azeitona ela é imprensada, mais Deus quer tirar algo de dentro de nós. Quanto mais nós somos afrontados, perseguidos, Deus tem algo maior para a sua vida. Aleluias! E assim, muito interessante, quando a gente lê o 16, ele diz assim: e não convia soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Olha como ele reconheceu aquela mulher, que era uma mulher que era filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa. Olha, irmãos, imagine com nós, imagine a gente. Nós somos meninas dos olhos de Deus. Essa manhã é uma manhã de rever os conceitos. Senhor, o que está me tirando, Senhor? A paz. Senhor, qual é a enfermidade que está me tirando da tua casa, da tua presença? Não deixa. Fica como essa mulher. Vá todos os dias para a casa do Senhor. Não importa o que você passa, Ele vê, Ele cuida, Ele acredita em você. Ele consegue ver além das camadas que está sobre nós. Você sabia? Às vezes a gente pode entrar ali com uma máscara, às vezes a gente pode entrar ali com uma capa, mas Ele vê através disso.
Ele sabe aquilo que está doendo lá dentro da nossa alma. E nós precisamos tomar atitude. Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoa. Senhor, eu preciso que o Senhor entre e desfaça esse mal. Porque, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes é algo espiritual mesmo. Sabe, que Deus até permite. Assim como permitiu com Jó. Mas Jó fez vencedor. E nós também vamos ser. Que nós possamos a crer. Né? Mas aquela mulher era reta, como diz aqui, Jesus falou que ela é filha de Abraão. Ele reconheceu que aquela mulher era uma mulher reta diante de Deus, mas ainda assim ela estava presa com o espírito de enfermidade. E isso aconteceu por quê? Porque pode acontecer com qualquer cristão. Nós estamos propícios a isso. Qualquer coisa que acontecer, tudo é para a glória de Deus. E aquela mulher, ela glorificou a Deus naquele lugar. Aquela mulher, ela tinha uma relação com Deus. Ela tinha uma relação. Como a gente está aqui nessa manhã, nós temos uma relação com Deus. Quando nós saímos da nossa casa, Ele guarda, Ele coloca os teus anjos. Porque a palavra diz lá em Salmo 23, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia, elas nos seguirão todos os dias da nossa vida. Segunda e terceira, quarta e quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias a misericórdia do Senhor está indo do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir aqui, irmãos. Aquela mulher, apesar de ter vistas, né, de muitas pessoas que olhavam torto, né, dela entrando e saindo, muitas das vezes sem ser notada, muitas das vezes com rejeição, mas o Senhor convia soltar esta mulher da prisão. Assim eu creio que Deus cura, Ele liberta, Ele livra, Ele abre e fecha portas, Ele coloca, Ele tira, Ele realiza sonhos, Ele faz acontecer tudo na sua vida e na minha. A conclusão dessa mulher é que ela, assim que foi curada, ela adorou o Senhor. Ela glorificou o Senhor. Ela glorificou. Eu queria louvar um hino. Oh, glória! Aleluia! Eu acho que Deus já até deu para Beth. Oh, Jesus! É assim que eu venço as minhas guerras. Aleluias! É assim, irmãos, de joelhos na casa do Senhor. A mulher, ela reagiu louvando a Deus. E uma coisa que eu estava lá, o Senhor me deu. Falei, é mesmo, né, Jesus? Quem olha para baixo não é influenciado pelo que é do alto. E quem olha para o alto não é influenciado pelo que é de baixo. Está entendendo? Quando a gente olha para o alto, nós somos influenciados por Deus. Mas se nós olharmos só para essa terra, nós vamos ser influenciados por esta terra. Então olha para Cristo. Olha para cima. Assim como aquela mulher foi curada, sabe? Olha para Cristo. Entra dentro da casa do papai, ora, jejua, dobra o seu joelho, fala com o pai. Às vezes Deus vai estar te vendo aí sentado aí no banco. Mas você que está sentado aí, você não é melhor do que nós que estamos aqui. Não. Deus, quando olha lá de cima, Ele vê todo mundo igual. É o que eu falo para as meninas, né, lá na oração. Vocês vão chegar aonde eu não vou chegar. Vocês vão estar aonde eu não vou poder estar. E muitas das vezes Deus vai fazer algo em você para você trabalhar para um outro lugar. Amém? Então eu quero agradecer aqui minha oportunidade. Mas antes eu quero fazer essa oração. Oh, aleluias.
Para quem entrou aqui enfermo nesta manhã? Quem entrou aqui com uma dor? Uma dor na alma, uma dor no joelho, uma dor na cabeça. Eu quero fazer esse clamor pela sua vida. Vem aqui à frente. Não fique tímida. Eu creio que eu vou sair daqui com a minha vitória nas minhas mãos. Talvez você está passando por algo dentro da tua casa e Deus te trouxe até aqui e Deus está te chamando para você. Vem, filha. Vem, filho. Talvez você recebeu um diagnóstico, mas Deus quer fazer algo diferente nesta manhã. Não vai ser o mês do seu desgosto, vai ser o mês a gosto de Deus, e Ele quer curar, porque a palavra de Deus fala que é um Deus de cura. Irmã Nemira, vamos orar. Aleluia. Posso, gente?